Olá, hoje é dia 10 de maio de 2021 e, como é costume, toda segunda-feira o Banco Central divulga as informações contidas no chamado Relatório Focus, relatório de mercado. As informações contidas nesse relatório são extremamente relevantes, muito importantes para as escolhas dos mais variados agentes econômicos. Há um conjunto de variáveis cujas previsões são renovadas semana após semana. Lembra do mecanismo que é utilizado nos modelos de inteligência artificial? A mesma coisa aqui. Os colegas economistas que têm parcerias com o Banco Central do Brasil têm modelos econométricos robustos e as variáveis que compõem esses modelos, e às vezes novas variáveis que são incorporadas, elas são atualizadas constantemente. E na medida que elas são bem atualizadas, o modelo se torna mais robusto e os resultados se tornam mais confiáveis. Mas lembro sempre, semana após semana, as informações das variáveis que estão aqui no relatório Focus mudam ou podem ser modificadas. Depende das variáveis que compõem o modelo. Então, nós temos aqui um conjunto de variáveis cujas previsões são realizadas por um conjunto de colegas economistas, são enviadas ao Banco Central, o Banco Central as recebe e divulga a mediana das informações. É o que consta aqui na essência do relatório Focus. Então vamos lá, as variáveis são extremamente importantes, muito importantes. Elas refletem a questão fiscal, e se nós olharmos aqui, nós vamos ter um déficit, um rombo nas contas públicas de menos 3,10% do PIB, daí o sinal negativo, é rombo nas contas públicas, equivalente a algo próximo de 238 bilhões de reais para este ano de 2021. Se nós olharmos, isso é chamado de resultado primário. Logo na linha abaixo da divulgação que está no Banco Central do Brasil, nós vamos encontrar o chamado resultado nominal. E o resultado nominal me dá 7,2% negativo como proporção do PIB. Isso dá algo em torno de 550 bilhões de reais que serão destinados ao pagamento de juros sobre a dívida pública do governo federal. E essa dívida pública está em torno de 93,1%, segundo a instituição financeira independente do Senado Federal. Olhando as outras variáveis que compõem o conjunto das informações deste relatório Focus, nós vamos dar uma atenção especial à taxa Selic. A taxa Selic, durante muito tempo, ficou parada em 2% ao ano. A poupança, que é 70% da Selic, ficou em 1,4% de remuneração ao ano. A Selic é o tronco da árvore, né? E essa árvore tem uma série de ramificações. E essas ramificações, uma delas pode ser financiamento de automóveis, a outra ramificação pode ser crédito consignado, a outra ramificação pode ser financiamento de imóveis, outra ramificação pode ser desconto de duplicatas. E o que nós observamos é que sempre que a Selic muda para cima ou para baixo, há um efeito no setor da construção civil.
A taxa de 2% ao ano, que foi mantida durante muito tempo, favoreceu o setor da construção civil, porque facilitou a demanda por novos imóveis, e dado o fato da taxa de juros ser extremamente baixa, o valor da prestação já passou a fazer parte do orçamento daquela determinada família. Não temos maiores impactos da taxa Selic sobre o consignado, mesmo sobre as outras formas de financiamento. Às vezes há mudança na terceira casa decimal, na segunda casa decimal. É claro que há uma estratificação de taxa de juros. A Selic é a remuneração dos títulos do governo federal e está subindo de 2 para 2,75 e agora 3,5%, é a taxa atual. Aqui na previsão desta semana do relatório Focus, na mediana das informações, a Selic está sendo apontada que chegará a 5,5% até o final de 2021. Essa é uma variável extremamente importante sobre as escolhas das pessoas que têm uma propensão marginal a poupar elevada, e elas ficam na dúvida de onde aplicar esse excedente sobre o consumo. Vai para a renda fixa, vai para a renda variável, vai para fundos. E as escolhas, é claro, dependem de quanto o governo está pagando como a título de remuneração de seus títulos. As pessoas veem nos títulos do governo uma probabilidade muito grande de sucesso, ou seja, não veem nos títulos do governo riscos maiores do que os usuais. São títulos que sempre são honrados pelo governo brasileiro e sempre os juros acabam sendo pagos religiosamente. À medida que a taxa de juros Selic sobe, o serviço da dívida também sobe. Hoje está previsto em 550 bilhões de reais, mas se a taxa de juros subir, esse valor subirá ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses. Se nós olharmos aqui a taxa de câmbio, nós vamos ver que a previsão é R$ 5,35 por dólar, mas se você entrar no site do Banco Central hoje, você vai encontrar uma taxa de R$ 5,22 por dólar. Aqui nós temos alguns economistas dizendo, olha, a melhoria nas relações de trocas está favorecendo a moeda nacional, está valorizando a moeda nacional. É uma hipótese ceteris paribus que pode ser comprovada sim. Nós temos a resultante do resultado primário, junto com a taxa de juros, Selic, junto com a taxa de câmbio, a resultante vem a ser o IPCA, e o IPCA está em 5,06% de previsão. Se você observar o acumulado de 12 meses, o valor está em 6,10%. 6,10% já no acumulado de 12 meses para o IPCA. Então, a combinação do resultado primário de maneira teórica, junto com a taxa Selic e mais junto com a taxa de câmbio, acabam resultando no IPCA, e foi isso que ocorreu desde o início do Plano Real em 1994, quando essas foram as principais variáveis utilizadas para debelar o processo inflacionário que existia à época. Nós temos aqui informações muito importantes na balança comercial. Nós temos uma balança comercial prevista de 64 bilhões de dólares positiva. Nós temos uma conta corrente negativa muito baixa de 1,8 bilhão de dólares, facilmente fechada essa conta, se fecha essa conta muito facilmente. E há uma tendência até nos próximos meses do valor da conta corrente ser positivo. Já falei em outro relatório sobre esse terrível IGPM,
que é extremamente danoso para a classe trabalhadora. Ele tem que ser banido porque ele é utilizado para o reajuste dos aluguéis. E por último, vamos falar sobre o crescimento da economia, que está sendo previsto em 3,21% nessa semana, subiu em relação à semana passada. Estamos numa expectativa muito otimista com relação ao segundo semestre desse ano, quando boa parte da população brasileira já estará devidamente vacinada e aí teremos uma melhoria do nível de atividade e do emprego. Até o próximo Relatório Focus.